No 145 nós temos as regras de suspeição, algo muito mais subjetivo. Vejam que no artigo anterior do impedimento, os dados são objetivos. É cônjuge, é companheiro, a mulher trabalha no escritório, o parente trabalha no escritório, o parente é parte. São dados objetivos, não tem como discutir. Nas questões de suspeição há um certo grau de subjetivismo. Então diz aqui no 145, a suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. É uma situação subjetiva. Se o juiz reconhece, acabou a discussão. Agora, quando a parte alega e, portanto, ela tem o ônus de provar, a prova dessa relação de amizade íntima ou de inimizade figadal, né, de inimizade profunda, isso é uma prova muito difícil de ser feita. Então, o ideal seria que quando houvesse esses indícios de amizade íntima ou de inimizade entre o juiz e a parte, ou entre o juiz e o advogado da parte, o próprio juiz manifestasse, portanto, dizendo-se suspeito por uma questão de foro íntimo e, portanto, essa solução já se daria desse jeito menos traumática. Se ele não fizer isso, caberá, portanto, a parte alegar e isso gera o ônus da prova e toda uma confusão no processo. No inciso 2º da suspeição, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, ou que aconselhar alguma das partes. Então, se o juiz recebeu presentes da parte, ou aconselhou a parte antes de ser juiz, ele deve se afastar. De novo, a prova desse fato é muito complicado, né, gente? Se eu me aconselho com um juiz, por exemplo, na sala de uma faculdade, e depois eu entro com esse processo e cai nele, qual é a chance da parte contrária saber que eu conversei com ele? Então, caberia ao juiz de pronto dizer-se suspeito, seria mais ético e mais moral. No inciso 3º, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou do seu cônjuge, ou do seu companheiro, ou de parentes, até o 3º grau. Portanto, essa relação de vínculo obrigacional entre o juiz, seu cônjuge ou sua cônjuge, seu companheiro ou sua companheira e a parte, também traz um indício de suspeição, né? Não se deve admitir. E no inciso 4, quando o juiz for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Quando, por exemplo, ele for interessado em que o resultado seja bom ou para o autor ou para o réu. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o juiz é credor do autor da ação. O juiz é credor do autor, portanto o autor deve para o juiz. E esse autor da ação está cobrando um devedor, um pretenso devedor. Olha, em tese, o juiz tem todo o interesse que o autor ganhe a ação, porque se o autor ganhar a ação, ele vai ter mais dinheiro. E o juiz, portanto, como seu credor, estaria interessado em que o autor tivesse mais dinheiro. Essa situação afasta a necessária imparcialidade. Portanto, deve ser reconhecida também, nesse caso, essa situação que não é razoável. Então, essa suspeição, portanto, ela é uma situação também que deve ser alegada no processo, diferente do impedimento, que pode ser alegado em qualquer tempo, a suspeição não. Isso porque o artigo 146 diz, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição. Vamos lá? Esse artigo tem que ser bem interpretado, que ele diz, no prazo de 15 dias a parte deve alegar, tão logo tenha conhecimento, o impedimento à suspeição. Vamos lá. O impedimento não necessariamente em 15 dias. Há aqui uma interpretação necessária. O impedimento é norma de ordem, é alegação de ordem pública. E, portanto, não necessariamente em 15 dias. A suspeição, sim, tem que ser em 15 dias, sob pena de preclusão. O problema é que, na prática, é muito difícil saber quando alguém soube de alguma coisa, né, gente? Como é que eu sei que alguém soube? É difícil eu saber quando é que alguém soube. Então, esse prazo de 15 dias, embora exista tecnicamente, é um prazo meio complicado. Portanto, a parte vai alegar por petição, através de uma coisinha chamada exceção de impedimento ou exceção de suspeição, fazer uma petição, protocolar no processo, com os motivos do impedimento ou da suspeição, o juiz será ouvido. Se ele se declara impedido suspeito, acabou o incidente, passa para outro juiz. Se o juiz negar os fatos, ele apresenta as razões pelas quais ele diz que não é impedido e não é suspeito. Esse processo, esse incidente chamado exceção de impedimento ou de suspeição, sobe para o Tribunal de Justiça. O processo em primeira instância ficará ou não suspenso, dependendo da situação, e o tribunal vai decidir se o juiz é suspeito ou não. Se o juiz não for suspeito nem impedido, ele julga improcedente a exceção e o juiz continua no processo e o processo continua como se nada tivesse acontecido.
Se o tribunal reconhece que o juiz é impedido ou suspeito, o tribunal afasta esse juiz, coloca outro no lugar e pune o juiz com o pagamento das custas desse incidente. Portanto, é um procedimento bastante sui generis. Tá bom, gente? Conversamos na aula. Um abraço.